Olá, que a graça, a bênção e o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida. Estamos juntos para mais um momento de reflexão, refletir na palavra de Deus, ser confrontados pela palavra de Deus, ser edificados, encorajados pela palavra de Deus. Então, vamos em nosso momento de meditação no nosso canal, tá bom? Uma palavra abençoada para a nossa vida nesse dia. Nosso tema de hoje: conselhos para vencer em tempos de crise. Queridos, nesses tempos difíceis em que vivemos, nesses tempos complicados que estamos vivendo, crises na política, crise na economia, crise na saúde, muitas vezes ficamos sem saber o que fazer, não é mesmo? Mas nós temos um manual de conduta, nosso manual de comportamento, de como nos dirigir nesse momento de crise. Esse manual chama-se a Bíblia. E se nós procurarmos na palavra do Senhor, nós encontraremos conselhos para vencer e ser abençoado nesse tempo de crise. Veja na palavra de Deus alguns conselhos que nós temos, que Deus nos dá para vencermos nesses momentos de crise. O primeiro conselho que nós vamos aprender nessa oportunidade é: procure fazer o que agrada a Deus. Procure fazer o que agrada a Deus nesse tempo complicado que vivemos. Os discípulos viviam um momento de ansiedade em Mateus capítulo 6. Os discípulos apresentavam sintomas ou aquele momento de viver preocupados, ansiosos. O Senhor Jesus repreende a ansiedade deles, diz a eles que eles não deveriam estar ansiosos e preocupados com o dia de amanhã. Mas ele mostra para os discípulos, verso 33 de Mateus 6, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nesse tempo de crise, nesse tempo complicado, procure fazer o que agrada a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é que agrada a Deus na prática? Uma das coisas importantíssimas que agrada a Deus é ler a sua palavra. Quando seus filhos leiam a sua palavra. Então, leia a Bíblia. Nesse momento complicado que vivemos, leia a palavra do Senhor. Capítulo 4 de Mateus, versículo 4, o Senhor Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela nos alimenta. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A Bíblia Sagrada alimenta a nossa fé, nos dá direção. Salmo 119, verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos na Bíblia uma infinidade de referências, nos ensinando que a Bíblia Sagrada nos alimenta, nos encoraja, nos dá direção e tantas outras utilidades que a palavra de Deus nos traz. Então, nesse tempo de crise, leia a palavra do Senhor. O que agrada a Deus também, além de ler a palavra do Senhor? Além que seus filhos leiam a sua palavra. Deus se agrada também quando seus filhos investem tempo na oração. Então, nesse momento de crise, o segundo conselho é: invista tempo na oração. Procure orar mais. Sabia que o Senhor Jesus, num momento tão decisivo da sua vida, ele se retira para o Getsemane, em Lucas 22, a partir do verso 39, e o Senhor Jesus investe tempo na oração ali. Ele ora tão intensamente que diz a palavra que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E somente do versículo 39, a partir do versículo 39, um pequeno trecho de Lucas 22, o Senhor Jesus orienta 3 vezes os seus discípulos para que orassem e vigiassem, para que não caiam em tentação. Então, nesse tempo de crise, nós devemos orar intensamente, queridos. Falar com Deus intensamente. No livro de Daniel, nós temos os exemplos de Daniel, o servo do Senhor ali num momento tão conturbado, de pressão, e que estava sobre ele, e ele investe tempo na oração. Ele continua orando. Não deixe de orar, não deixe que as preocupações que nós estamos
vivendo esse tempo complicado, não deixe que as preocupações na sua vida afaste você da oração, afaste você da leitura da Bíblia. Continue praticando a oração, continue colocando diante do Senhor as suas ansiedades. Leia a palavra do Senhor sempre. A gente percebe também na questão da leitura bíblica, o apóstolo Paulo, preso em Roma, ele pede, em 2 Timóteo 4,13, que tragam a ele os livros e os pergaminhos para que ele leia lá na prisão. Como é precioso a leitura da palavra de Deus e a oração no momento difícil que nós vivemos, no momento difícil da vida do cristão, do servo de Deus. Esses princípios são indispensáveis para a nossa vida. Mas ainda, o que Deus se alegra também e que nós devemos praticar nesses momentos de crise? Continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Mantenha-se fiel. Mantenha a fidelidade nos dízimos e ofertas. Filipenses 4, a partir do verso 10 e o verso 14 a 16, o apóstolo Paulo está ali agradecendo a igreja de Filipos, que foi uma igreja que sempre o apoiou na obra missionária. Era uma igreja com dificuldades financeiras, mas foi uma igreja que sempre investiu na obra missionária. Nós temos relatos e informações, hoje, como nós vivemos um tempo muito fácil de comunicação, muitos colegas pastores têm compartilhado dificuldades, que as contribuições reduziram muito na igreja. Muitos irmãos deixaram de entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Queridos, os templos da igreja, das nossas igrejas, estão fechados, momentaneamente fechados. Isso vai logo passar, em nome de Jesus. Mas a obra do Senhor não parou. A mensagem de proclamação do amor de Deus, da grandeza do Senhor, da salvação do Senhor, essa missão não parou. Os porta-vozes do Senhor, os ministros do Senhor continuam proclamando a grandeza do nosso Deus, através do YouTube, através de outros meios, através do Facebook, através da tecnologia que está nas nossas mãos, essa ferramenta tão preciosa. A palavra de Deus continua. Então a palavra de Deus, o trabalho missionário, a expansão da igreja não pode parar, porque a igreja não se limita somente àquele prédio que está fechado, né? Você não deve colocar na sua cabeça, porque não está tendo culto, a igreja não precisa de renda. O trabalho de Deus continua, não está parado a obra missionária. A mensagem do Senhor continua sendo divulgada e você deve se manter fiel. Até porque o Senhor está vendo, né? Sua fidelidade é a Deus, não é a pastor, não é uma igreja com uma fachada ali na frente e tal, uma denominação em si. Mas a sua fidelidade é a Deus. Através da sua fidelidade, a obra continua, os missionários continuam, os pastores continuam anunciando a palavra. Então, nesse tempo de crise, continue mantendo-se fiel nos seus dízimos e ofertas. E o último conselho nesse momento, para vencer em tempo de crise, é importante cantar. Deus se alegra disso, que o seu povo cante. Já observaram na palavra de Deus que o povo do Senhor é um povo que canta? Você já observou isso? Os salmos estão cheios de cânticos, de convite para cantar, para louvar. Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salmo 100, celebrai com alegria ao Senhor. E aí vem tantos cânticos, e aí quando a gente vai lá para a história do povo lá no Egito, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo canta, né? Você sabia que até o próprio Senhor Jesus cantou? Mateus capítulo 26 e o verso 30, ali na última ceia com os discípulos, depois da ceia, diz o verso 30 lá, diz assim, tendo cantado um hino, saiu para o monte, partiu para o Monte das Oliveiras. O povo do Senhor é um povo que canta. E não somente quando tudo está bem, mas em meio às dificuldades. O Senhor Jesus indo para aquele momento o último momento ali com os discípulos, já sabendo que iria para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, e ali seria preso. Mas ele encontra alegria para cantar com os discípulos.
E Paulo e Silas então, gente, na prisão, Atos 16, 25, servo do Senhor machucado, batido, depois de ter sido açoitado pelas autoridades ali, eles estão presos em Roma. Eles estão presos em Roma. Mas sabe o que estão fazendo lá por volta da meia-noite, diz o verso 25 de Atos 16? Eles estavam cantando e orando a Deus. O povo do Senhor é um povo que canta. O povo do Senhor é um povo alegre. O povo de Deus é um povo alegre. Então, nesse momento de crise, para você vencer, cante. Porque quem canta demonstra alegria. Quem está cantando é um reflexo de que o coração está alegre. Você sabia que a alegria é um dos ingredientes fundamentais para nós vencermos em tempo de crise? Porque uma pessoa alegre, ela está empolgada. Uma pessoa empolgada, ela enfrenta todos os obstáculos que vêm. E ela supera os obstáculos que vão aparecendo. Então, esses conselhos da palavra de Deus. Procure ler a Bíblia nesse tempo difícil. Procure investir tempo na oração nesse tempo difícil. Procure ser fiel nos seus dízimos e ofertas nesse tempo difícil. Não deixe que esse tempo difícil que vivemos, tempo de crise, afete a sua fidelidade a Deus na área financeira. Procure ser fiel. E também cante louvores ao Senhor. Quando você canta ao Senhor, você não está cantando para a parede. Você está cantando para um Deus que está vivo, que está no controle de todas as coisas. Fica o conselho da palavra de Deus. Não é um conselho meu, mas um conselho da palavra de Deus para você e eu vencermos em tempos de crise. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quero te louvar por esse momento tão precioso. Esse momento em que a tua palavra nos encoraja, Senhor. E nos traz esses conselhos tão preciosos para podermos vencer nos tempos complicados em que vivemos, ó Deus. Peço a tua bênção na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que está orando comigo nesse momento, que talvez não sabe o que fazer nessa hora, quem sabe desanimado, quem sabe sem direção, Deus. Que essa tua palavra tenha caído em boa terra, tenha caído no coração, que venha dar resultado, que venha produzir frutos, ó Deus. Frutos para que teu servo, tua igreja, teus filhos recebam do Senhor a tua direção para viverem nesse momento complicado que nós estamos passando, meu Pai. Te peço a tua bênção nessa hora, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Espero que a palavra de hoje tenha sido uma bênção para a sua vida. E se ela foi uma bênção para você, compartilhe com outros. Divulgue também nosso canal, se inscreva no nosso canal. Também compartilhe, dê sua opinião, deixe seu comentário, isso também nos encoraja muito, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.